Apocalipse é o último livro da Bíblia. Neste caso, fica lá no Novo Testamento. Em Apocalipse capítulo 2, diz alguns versículos muito interessantes. Eu vou ler em particular dos versículos 2 até o versículo 5, do 2 ao 5, os versículos 2, 3, 4 e 5. Apocalipse 2, versículos do 2 ao 5. Vou ler na minha versão, pode deixar na tela essa daí, mas vou ler aqui hoje na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2, do 2 ao 5, mensagem dessa noite: volte ao primeiro amor. Olha, esse é um dos textos mais conhecidos e eu quero ser assim muito direto nesse contexto. Me permita apenas explicar de forma muito breve para contextualizar aqueles que não conhecem essa passagem. Essa foi uma das cartas que o próprio Senhor Jesus citou, e nesse caso é como se ele tivesse enviado, era uma mensagem específica para algumas igrejas que faziam composição a determinada região, neste caso, Ásia Menor. E aí, neste contexto, ele vai escrevendo para cada igreja e vem falando pontos positivos e pontos negativos. Apenas uma igreja só teve pontos positivos, que foi Filadélfia. Não teve qualquer ponto negativo. Mas a igreja em questão que estamos falando aqui é a igreja que era conhecida como igreja de Éfeso, ou uma carta aos Efésios, onde Jesus pontua que aquela igreja era uma igreja muito ativa, em primeiro lugar, não tenho dúvida disso. Era uma igreja que se movia com muita leveza, com muita empolgação, com muita graça. Em segundo lugar, era uma igreja de muitos fundamentos. Era uma igreja que não ia por qualquer vento de doutrina, que sabia o que era verdadeiro e se portava como uma igreja madura, como um povo maduro, um povo que sabia discernir entre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. Em terceiro lugar, era um povo que de fato via os detalhes, tomava cuidado com aquilo que era minucioso, e abria os olhos e agia como tal. Sim, sem sombra de dúvidas, um povo maduro. Todavia, depois que Jesus pontua algumas qualidades, e há de convir que boas qualidades, é como se o Senhor estivesse olhando, ao nos olhar e apontar: Diego, você está bem desse jeito, Célia, irmã Celinha, está muito bem desse jeito, Lolo está muito bem desse jeito, Du está muito bem desse jeito, mas o Senhor em algum momento fala assim: porém, eu tenho contra ti algo. É mais ou menos quando nós ganhamos muito elogios e fala assim: porém, contudo, se não, não entanto. Eu tenho algo, e não é a favor de você, é contra você. E aí abre um outro contexto maravilhoso, que Jesus amava aquela igreja, mas mesmo assim, ele não aliviou aquela igreja de uma conversa difícil. Às vezes não tem jeito, conversas difíceis precisam serem colocadas à mesa, para que haja correção de rota. Às vezes somos pessoas boas, às vezes estamos envolvidos com pessoas maravilhosas, mas que estão com procedimentos errados.
E Jesus mostra que o zelo dele é um zelo tão extraordinário que o seu amor não impede de correção, há de convir. A correção, na verdade, é uma qualidade de quem ama. A correção é uma realidade, um contexto de amor, expressão de amor, desde que seja feito com carinho e com muita compreensão. E por isso, veja bem, Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti uma coisa. E aí abro já o contexto dessa passagem, e aí vamos desenvolvendo essa mensagem agora. Ele diz assim: contudo, você abandonou o seu primeiro amor. Primeira verdade: o Senhor não quer que sejamos pessoas ativistas quanto ao relacionamento com Ele. Ele quer que nós tenhamos relacionamento de contemplação e desfrute da bondade dEle. Às vezes nós estamos tão ligados. Eu não posso deixar que alguém minta. Eu não posso deixar que alguém faça de coisas diferentes como determinei, como fiz, como estava no padrão, como estava na organização. E nós deixamos de desfrutar do amor de Deus, de contemplar a bondade do Senhor. E a coisa acaba se tornando verdadeira, porque aquele ativismo há de convir que tem ali a sua base de legitimidade. Todavia, aquele ativismo não passa a vida. Posição correta, mas não gera vida. Observação correta, mas não gera vida. Quantas vezes em nossos contextos de casa nós estamos fazendo o que é certo, mas como um ativismo, e no final, infelizmente, não gera vida dentro das nossas casas. Às vezes, com as nossas próprias vidas, nós estamos fazendo coisas como ativistas, nós nos relacionamos como ativistas, mas não gera vida em nossos relacionamentos. Jesus não quer isso. Ele diz: eu tenho, porém, contra ti que deixastes, abandonastes o primeiro amor. Então, o que ele nos convida a fazer? Ter um relacionamento com Ele. Em segundo lugar, de contemplação e de desfrute do amor dEle. Quando nós estamos vivendo a graça de Deus, a bondade de Deus, o que nós podemos fazer é realmente sermos alimentados, sentarmos aos pés de Jesus e sermos alimentados por Ele. Celinha pontuou aqui, e eu estava sorrindo ali porque ela grava o que eu falo. E a maioria, quando entra no gabinete com problemas sérios, eu fico ouvindo, e na maioria das vezes eu não sei nem o que fazer. Eu fico assim: Jesus, ajuda. O negócio é grande, meu Deus, é complicado esse negócio aí. Mas uma coisa eu aprendi, eu falo: olha, vamos orar, porque no final vai dar tudo certo. Isso não é um jargão, uma força de expressão. Isso de fato, de verdade, é uma atitude de crença. Eu creio que quando nós buscamos a face de Deus, Deus dá a resposta na medida certa. A irmã Mara citou aqui Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós buscamos o Senhor de uma maneira tão poderosa, manifesta o amor, a graça dele em respostas ao nosso coração. Ele não quer dar respostas prontas, Ele quer que tenhamos um relacionamento real com Ele. Ele quer que desfrutemos do amor dEle. Ninguém pode amar mais do que Jesus ama. Ninguém. Marido não consegue amar a esposa mais do que Jesus ama. A esposa não consegue amar o esposo mais do que Jesus ama.
pais não conseguem amar os filhos mais do que Jesus ama, os filhos não conseguem amar os seus pais mais do que Jesus ama. Ele não é alguém que simplesmente ama alguém, ele é o verdadeiro amor manifestado entre os homens, a fim de que nós compreendamos aquilo que de fato tem sentido na nossa existência. O desfrutar deste amor, desta graça, traz vida em nosso interior, não traz qualquer deturpação, qualquer sentimento contrário. Sabemos que só vai dar certo se tiver segundo a vontade de Deus, e se não for segundo a vontade de Deus, vai dar cara, não sei lá como, vai quebrar a cara no final. Faltou as palavras aqui agora. Vai quebrar. Vai. Porque Jesus, ele é princípios no reino, não tem jeito. Se está obedecendo no Senhor, dá certo. Mas se não obedecer no Senhor, quebra a cara. Quebra. E Jesus é tão poderoso que ele em todo tempo está dizendo assim: desperte. Em terceiro lugar, veja bem, o Senhor é tão poderoso que ele ainda diz assim: eu estou te avisando. Então, em terceiro lugar, ouça os avisos do Senhor. Eu tenho orado mesmo, Célia, acho que o Espírito Santo falou tudo que você escreveu aqui, está quase chorando ali, mas eu estou orando muito mesmo em alguns aspectos. Porque eu converso com pastores estão falando a mesma coisa, então eu percebo que não é uma realidade admirida, é uma realidade do todo. Pessoas que estão queimando em Deus do nada, faz assim, shum. Pessoas que estão lá no alto, vivendo Deus do nada, uma palavra, um gesto, um olhar, um aperto de mão que não foi dado, um zap que não foi passado. E a pessoa está aqui e do nada faz isso. Às vezes são muitas coisas que fazem no dia a dia, como Maria e Marta. Eu tenho gostado de citar essa passagem bíblica entre as irmãs Marta e Maria. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas e deixamos de desfrutar do amor de Deus. E como isso pesa. Meus irmãos, não tem jeito. A Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O fato é, as ovelhas estão ouvindo, elas sabem qual é a voz do seu pastor? Isso eu estou falando do pastor aqui, tá? Não é aqui não, é pastor. Hoje eu estava no campo, num local lá, espólio. Aí eu falei assim, lá numa ponta, estava no campo, né? Já falei, estava no campo, o Gugu estava lá na ponta e tinha que pegar a mala dele. Aí eu já fiz isso com Mona Lisa no mercado, porque um dia eu ouvi o Danilo e Jaqueline falando aqui, eu falei, deve dar certo isso, vou testar um dia. Aí Jaqueline e Danilo vão fazer compras, eles falaram que um dia que eles se encontram no mercado pelo assobio, né? Assobio. Aí um fica assobiando, o outro sabe, está me chamando. Aí um dia eu estava num propósito, andando descalço, tá? Falei, Senhor, estou precisando desatar alguma coisa na minha vida, vou ficar andando descalço. E nesse dia que estava andando descalço, a Samana se irmou de fazer compra. Eu falei, meu Deus do céu, vou descalço para o mercado. Eu andar descalço em casa, ir em algum canto, vir aqui na igreja, normal, né? Agora no mercado, uma vergonha. Eu falei, já fiz o voto, agora eu vou até o final. E eu fui para o mercado descalço e fiquei no cantinho assim. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo fica vendo meu pé descalço aqui. E aí a Mona subiu no mercado. Aí, do meu lado, a Mona apareceu. Ela estava assim na minha reta, mas era como se ela estivesse ali na casa da frente. Aí eu falei, vou testar esse negócio agora. Me concentrei. Botei assim, alinhei Mona Lisa assim. Falei. Aí eu fiz assim.
Mona, aí ela estava fazendo assim, eu falei, acho que não deu certo não, mas acho que foi aos ondas, assim, indo. Aí do nada ela fez assim, eu falei, ué, não é que dá certo esse negócio? Aí hoje está no campo com o Gugu, muito falatório, e eu assim, Gugu, melhor, chamei assim, Gustavo, aí nada, tirando foto lá, aí eu, Gugu, aí eu o vendo, ele não estava me vendo, ele falou, eu acho que meu tio chamou. Eu falei, não é que funciona esse negócio? Quando o ouvido está disciplinado, nós entendemos e reconhecemos a voz que está nos chamando. Deixa eu aplicar aqui. Quando nós andamos com Jesus, nós ouvimos qual é a voz, se é dele ou não que está falando conosco. Acreditem no que eu vou falar. Nesse mundo existem muitas vozes, mas sempre optem em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Quem ouve a voz do Senhor tem um futuro brilhante. E o Senhor diz assim, eu estou te dando uma oportunidade. Volte ao seu primeiro amor. E o Senhor Jesus poderia falar, eu vou te dar uma unção para voltar ao primeiro amor. Eu vou derramar um fogo para queimar tudo que não é de Deus na sua vida e você vai voltar ao primeiro amor. Mas o texto bíblico, ele aponta para aquela igreja e diz, volte você ao primeiro amor. Essa motivação, essa decisão tem que partir do seu coração. O anjo não vai descer do céu e vai dizer assim, bonitinho, bonitinha, eu vou te ajudar a voltar ao primeiro amor. Não, Jesus está olhando para a igreja, Jesus está nos olhando nesta noite, está dizendo assim, eu estou olhando o teu coração, eu sei que já não está mais aquecido, é ativismo, por isso estou te dizendo, lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. E como eu volto ao primeiro amor? Tira tudo aquilo que não é o primeiro amor. Tira tudo aquilo que sabe que não vem do coração de Deus. Tira tudo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor. E você já está tomando uma posição para voltar ao primeiro amor. Relacionamento, coloca na linha, coloca do jeito de Jesus. Emprego, jeito de Jesus. Empresa, jeito de Jesus. Ministérios, do jeito de Jesus. Domingo passado falei aqui, repito. Liderança não dá direito de ninguém gritar com ninguém. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. E gritaria não é fruto do Espírito, é obra da carne. Nós precisamos exercer aquilo que Jesus nos deu com autoridade. E a autoridade não é desequilíbrio, mas é agir com precisão na direção do Senhor. E apontando o caminho, é aqui, e no amor. E quantas vezes... Às vezes Jesus nos dá o caminho, a gente já enxergou o negócio, está falando, tem que ir por aqui. E os outros, vem por aqui. Não, mas é por aqui. Não, mas tem que ir por aqui. Olha, tem por aqui, tá bom. Aí o que a gente faz? Tá bom, vamos juntos. Para que quando acontecer, a gente fala assim, vem que eu avisei, não de forma alguma. A gente fala assim, eu acredito que o caminho é esse. Mas quando a gente fala assim, eu acredito que o caminho é esse, porque o Espírito Santo já falou há muito tempo no nosso coração. Líder assim. Já falou há muito tempo, a gente até está vendo onde vai dar. E o coração fazer, vamos continuar andando juntos. Porque o reino dividido não subsiste. É assim dentro das nossas casas.
quando há litígio entre decisões, onde cada um quer ir para um lado, não dá certo, ninguém sai feliz, todo mundo sai perdendo. Olha, grava isso. É uma frase que não é minha, nem sei onde eu ouvi, mas eu sei que não é minha. Em um relacionamento, quando os dois querem ganhar, a única coisa que tenho certeza é que os dois estão perdendo. Os dois perdem. Nenhum dos dois ganha. Eu até vou dar uma Dilmada agora. Quando todo mundo só quer ganhar, eu sei de uma coisa, que nem todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. E perde mesmo. Mas o Senhor está nos chamando para vivermos o nosso primeiro amor. Hoje nós orávamos pedindo a Deus graça e falando: Deus, fala comigo, Jesus. Se for para eu abandonar, se for para eu errar, Jesus me mata. Quantas vezes eu já orei assim na minha adolescência? Jesus, se for para largar o teu evangelho e envergonhar o teu nome, Jesus pode matar, Jesus. Jesus pode matar. Graças a Deus, Jesus não tem coisas que, se ele faça assim: rapaz, se eu te errar, se eu te responder tudo que você pede, vai dar problema sério na tua vida. Mas quantas vezes, Jesus, se for para machucar o teu coração, Jesus, faz alguma coisa, e Jesus fala: eu te amo, porque se eu aplicar justiça em você, você não suporta. Por isso que o Senhor aplica misericórdia. E a misericórdia é graça. Quantas vezes nas madrugadas, orando, pedindo a Deus direcionamentos, buscando ao Senhor não uma vida religiosa, não uma vida ativista, mas uma vida de contemplação, de desfrute da bondade dEle. Quantas vezes no início da caminhada, se lembre aí, meu irmão, minha irmã, nos seus primeiros passos, quando Jesus, você ouvia a primeira vez a voz do Espírito Santo, como bateu forte o teu coração, o medo que bateu, a dúvida, mas depois aquele alento, aquele direcionamento. Me diga, aquele momento em que você pela primeira vez teve uma experiência com o Espírito Santo, aquele momento em que o seu entendimento foi aberto e você compreendeu perfeitamente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É nesse momento que Jesus está dizendo: o que você está vivendo hoje não é maturidade, é queda. Lembra-te de onde caíste e volte ao seu primeiro amor. Crente, me permita aqui terminar desta forma. Crente, quando passa a mensagem um para o outro, não fica, sabe, é sério, né? Mensagens sérias. Pois não? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem um bocado de cliente, Mona já cansou de ver isso, ela brinca com esse negócio de dar beijo. Tem cliente que fala assim: Diego, beijo. Aí eu falo assim: boa tarde, abraço. Jesus te abençoe. Tem alguns que sabem que sou pastor, aí quando sai pastor, eu dou lugar, falo: Deus te abençoe. Não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. A vigilância são das pequenas coisas. Quando a gente está queimando em Deus, o inimigo vem tentando apagar aquela chama e colocando ali cinzas em uma fogueira que está queimando. E Jesus está dizendo assim: não deixe que essas cinzas abafe o fogo que acende no seu coração. Quem está entendendo essa mensagem aqui nessa noite? Volte ao seu primeiro amor. Tinha um pastor que chegou aqui, ele passou aqui, ficou um tempo, aí ele tinha uma frase que dizia assim: ou é linguiça ou salsicha, varão. Parece que é, mas não é a mesma coisa. É diferente. Ou é linguiça ou é salsicha. Não dá para ser os dois. Toma posição. É só Jesus, né? Tem coisas que a gente vê às vezes. Toma posição. Mas olha, concluo essa mensagem.
esse chamado de voltar ao primeiro amor não tem a ver com o tempo que você tem de crente, mas tem a ver com a qualidade de vida espiritual que você está hoje. Eu tenho 39 anos e caminho com o Senhor há 39 anos. E a minha experiência com Deus, aí 25 anos, 26 anos, que meus olhos se abriram. E nesse tempo, já errei, já falhei, já tropecei, mas a boa mão do Senhor, quando eu clamei por socorro, Ele se inclinou os ouvidos, estendeu as mãos e me colocou de pé. Quantas vezes tive que me desviar, como adolescente, certas coisas que aconteciam às vezes, quantas vezes já fui chamado de quem não gostava de menina, porque as meninas queriam namorar e eu falava não. Bendito voto que eu fui fazer na minha adolescência. Falei, não quero não. Tá cheio de vontade, mas falando, não quero não. Graças a Deus, preciso hoje só de uma boca. E ela se chama Mona Lisa. Não tem nenhuma vontade de ter outra boca. Esse dia tá falando com Mona Lisa, eu falei, te cuida, garota. Ela falou, por quê? Se eu morrer, eu falei, se você morrer, eu tô bem arrebentado, garota, porque eu não tô afim de beijar nenhuma outra boca. Eu quero beijar tua boca até a velhice, aleluia. Não, é consagração. Não, de forma alguma. Então, a minha vida, ela precisa ser de sims e nãos. Quantas vezes lá na adolescência, problemas, quantas bebidas me ofereceram na adolescência, e eu disse não. Na juventude eu disse não. Quando meu pai morreu, fui procurar amigos para experimentar uma coisa ilícita. Os garotos usando aquilo que é ilícito, falou assim, eu uso, mas você não, você é diferente. Quando nós estamos em Deus, a nossa vida é diferente. O mundo pode fazer, as pessoas podem fazer, mas nós temos um procedimento que agrada o coração de Deus. O que fazemos é o que agrada o coração de Deus. Nossa vida está naquilo que agrada o coração de Deus. E o que o mundo vão apontar, vão dizer, pastor, o senhor está falando de boca para fora, que nada. Quantas vezes tive acesso a coisas, vocês não têm ideia, meus irmãos, quantas renúncias. Em tentar perceber que o inimigo estava tentando enlaçar, é melhor perder um bocado de coisa, mas não perder a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem verdade que eu não acredito que salvação se perca, mas é força de expressão. Acredite, quando você perde as coisas em Deus como Jó, no capítulo 42, e vai chegar sobre a vida de quem é obediente, o Senhor dá tudo em dobro. Mas quando nós ganhamos as coisas que não seja na direção do Senhor, aquilo que nós ganhamos de nada vale, como no caso de Nabucodonosor. Isso me faz ser especial de forma alguma. Isso me faz ser alguém que entendeu que encontrei o melhor tesouro. E eu não posso perder esse melhor tesouro por nada. Qualquer sugestão, por nada. Por qualquer coisinha, por nada. Mas pastor, eu me permiti. Volte ao primeiro amor hoje, por nada. Por nada. Por nada. Mas está doendo, é por nada. Mas pastor, não estou aguentando. A Bíblia diz, quem quer vir após a mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. Quantas inquisiras tem na minha alma e na sua alma, e nós não damos vazão a isso, porque nós entendemos que isso não agrada ao nome do Senhor. Nós esmurramos o nosso corpo, dia após dia, o submetemos ao senhorio de Cristo, para que a excelência não seja do vaso, mas seja daquilo que está dentro do vaso, ou seja, a presença de Deus. Caminho com o Senhor é o caminho contínuo de renúncias e carregar cargas, mas por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Jesus disse para aquela igreja: lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Acredite de verdade que tem momentos que a gente tem que tomar essa. Eu vou chamar duas pessoas aqui com carinho, porque tem uma grande expressividade para a minha vida. Então vou chamar, melhor, deixa eu contextualizar. Terminou a pregação, Carlinhos, e a gente vai terminar desse jeito aqui como igreja.